Pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô aqui tentando achar um ponto que fique melhor pra gravar pra vocês. Acho que assim tá legal. Primeiramente, feliz 2023. Desculpa na demora dos vídeos, mas acabou que eu consegui voltar aqui a gravar. Vou ter que dar uma conversadinha com a Rafael, pelo menos no sábado ou no domingo. Eu fazer tipo o dia da gravação e poder me isolar um pouco pra gravar, porque dessas, bem dizer, 2 últimas semanas, né, desde que começou o ano, e um pouquinho antes ali, quando tava perto do Natal, eu não conseguia parar pra gravar, porque a Sarah e o João estavam impossível de deixar parar pra gravar. Eles querem ficar falando com o pessoal, eles querem falar com o pessoal, e acaba que eles não deixam eu conversar com o pessoal. Então, eu não sei como é que vai ficar os vídeos daqui pra frente, até voltar às aulas da Sarah, e nem se eu vou conseguir a creche pro João. Então, se eu conseguir a creche pro João, porque a que é mais perto da escola da Sarah, ela é um pouquinho cheia, então capaz eu conseguir pra ele só ano que vem, mas, enfim, né. Eu vou tentar ver qual foi um planejamento, tá? Mas só voltando rapidinho, porque eu tenho que descansar também. O vídeo de hoje eu vou desejar aqui então pra vocês. Acho que eu já desejei, sei que eu sou meio lerda, então pode ser que eu tenha desejado. E eu já esqueci. Então, feliz 2023. Que tudo de bom se realize na vida de vocês. E que também na minha, né? Na minha, do Rafael, das crianças. Enfim, na vida de todo mundo, que tudo se realize. O vídeo de hoje só está acontecendo por causa de um vídeo da Mirla Prado, que fez eu lembrar de um vídeo mais antigo não, de uma situação mais antiga que aconteceu. E de uma coisa específica que eu tinha, tá? Então vou... barulho da chuva de fundo. Vou gravar aqui pra vocês, vou falar um pouco aqui pra vocês sobre isso, sobre essa situação, vamos dizer assim. E aí eu vou relatar algumas outras coisinhas junto, tá? Então, assim, pra começar, eu quero gravar vídeo sobre fatos sobre mim, tipo, 50 fatos. Só que como vocês já notaram que eu sou meio distraída, 50 fatos não vai dar, porque na metade eu vou me desfocar e não vou conseguir gravar pra vocês. Então, eu vou separar por temas, assim como eu tô fazendo com esse vídeo. Vou separar por temas, e aí, cada vez que eu for gravar algum fato, aí vai ser sobre um tema específico, tá? O de hoje é um fato só, tá? Só que ele vai ter algumas partezinhas, e eu vou lá relatar aqui também o vídeo da Mirla. Então, os próximos talvez eu divida por temas, tipo família, trabalho, amigos, que são poucos, mas, né, os poucos que tem são os de confiança. Enfim, vocês vão entender tudo quando eu fizer esses vídeos sobre fatos, tá? Então, pra começar com o vídeo de hoje, o que é o vídeo de hoje, tá? O fato de hoje é o que aconteceu, tá? Quando eu era mais novinha, um pouquinho antes, acho que tu conheceu o Rafael, ou depois de ter conhecido o Rafael, não sei, não lembro, porque tem reportagem que é bem antiga. Eu tinha uma pasta que eu guardava várias reportagens de revista, algumas vezes acho que até de jornal, mas eram reportagens que eu achava interessante. Tipo, eu olhava assim, pá, nossa, se tivesse uma revista, um livro, um jornal falando só sobre isso aqui, eu ia ler tranquilamente. E hoje em dia eu tenho minha coleção, não é todas as edições, mas algumas edições de Mundo Estranho e Super Interessante, tá? Que são aí 2 revistas que eu acho que eu não preciso cortar para cortar as reportagens mais interessantes, porque toda ela é interessante por si só. Então, o que aconteceu? Lá por 2000 e pouco, 2010, 2011, 12, 13, enfim, não sei. Lá pra essa época, assim, mais pra trás, eu ia guardando essas reportagens, né? Eu ia guardando. E tinha uma específica que foi a do vídeo da Mirla, tá? Que é que eu vou deixar por último. E eu vou relatar 4 matérias que eu tinha nessa pasta. Não são as 4 mais importantes, mas eu acho que eram as que eram mais importantes, porque é as 4 que eu mais lembro, tá? E aí a última, né, a quarta, é a da Mirla. Então, só
para contextualizar antes para vocês entenderem um pouco sobre as reportagens que tinha nessa pasta, tá? Eu tinha uma que era falando sobre os Amish, acho que é Amish que fala, que é aquelas pessoas até que tem uma série, acho que é do History Channel, que eles tiravam jovens dessa comunidade, levavam pra cidade, e aí alguns queriam ficar na cidade, outros queriam voltar pra comunidade deles, alguns não eram bem aceitos, outros já eram aceitos. Tinha, acho que na série da Wandinha, é mais ou menos parecido, ali os colonizadores são mais ou menos parecidos com esse pessoal. O da aveia Quaker, acho que é assim que fala, o velho da aveia, se não me engano, também é dessa comunidade, então assim, tem algumas coisas aí que tem, vocês meio que passam despercebido, tá? Se eu tiver errado aí nas colocações de não serem da mesma, me desculpe, mas vocês já sabem mais ou menos de qual que eu tô falando. Aí nessa reportagem tinha ali falando sobre as crianças, né, nessa comunidade, que elas começavam a trabalhar muito cedo, né, as meninas geralmente com costura, com lidas mais domésticas, e os meninos mais na lida do campo mesmo, né. E aí eu lembro que me chamava muita atenção essa reportagem, né, fiquei meio que impactada por causa de umas fotos que tinha. E uma que eu nunca me esqueço era a foto de uma mão que estava mutilada. Uma não, acho que eram duas. Um não tinha os dedos e o outro não tinha, tipo, era assim a mão, sabe? Era, tipo, só essa parte assim, tipo, assim da mão, sabe? Que tinham perdido ou costurando, né, a ponta do dedo, perdiam ali o tampo do dedo, ou nas máquinas pesadas mesmo do campo, ali dentro do campo, acabavam perdendo. E essas crianças começavam a trabalhar muito cedo, então assim, tipo, muito cedo também eles começavam a ter a vida deles. As meninas casavam muito cedo também, então era bem complicado assim a vida das crianças vivendo nessas comunidades, mas era que eles aprendiam desde cedo. Era uma comunidade que não tinha energia elétrica, TV, rádio, enfim, essas coisas. Devia até ter, mas enfim, na reportagem que eu vi era tudo assim mais à luz de vela, lamparina, enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer. A segunda reportagem que tinha, que era uma reportagem que mexeu muito comigo, era, não me lembro se eram crianças chinesas ou japonesas, coreanas, eu sei que eram crianças orientais, tá? Que na época das Olimpíadas elas tinham um melhor desempenho, e aí essa reportagem falava sobre isso, sobre esse desempenho que elas tinham, né, o porquê desse desempenho, e lá eles relatavam que muitas vezes era o treinamento rígido que elas recebiam. E aí tinham várias fotos do treinamento, dessas crianças treinando e tal. Eram tudo fotos em preto e branco, né? Enquanto as outras eram fotos coloridas, né? Dos Amish, falando lá deles. Eram fotos bem coloridas, mostrava o campo, assim, tudo. A casa, a malha dos tecidos, tudo. Ela bem colorida. Essa já era uma reportagem que ela era em preto e branco. Todas as fotos em preto e branco. Que trazia um pouco mais de drama ali pra história que estava sendo contada, principalmente através das fotos. E também era bem triste algumas fotos ali. Tinha duas fotos em específicos que eu vou relatar aqui, que eram fotos que eu fiquei bem triste, assim, com a situação das crianças. Que uma era uma menininha, acho que tava com a bundinha machucada, assim, ele é parte da carne, sabe? Não intimamente falando, mas tava ali com a bundinha machucada. E aí vinha uma outra menininha e olhava o machucado junto com ela, assim, sabe? Na lateral, assim, da perna, assim, mais perto da bunda. Olhando os machucados, tipo, calos, coisinhas assim. Aí, obviamente, tinham outras fotos, né? Como o pezinho machucado, ou eles andando em fila. Mas a outra foto que mexia muito comigo era uma menina que ela tava abrindo espacate. Era uma menina pequena, tipo assim. As fotos eram crianças também da Sara, tipo, seus 6, 7, 8 anos, sabe? Não eram mais velhas do que isso, sabe? E a menina lá abrindo espacate. E a técnica, a treinadora, enfim, a pessoa ali que ajudava eles no exercício tava em cima das costas dela, sabe? Pra abrir mais, pra ela ser mais flexível.
E isso pra mim é uma coisa que pesou muito, sabe? Ver isso assim, ou como era tratada essas crianças para elas serem as melhores do mundo. E, enfim, era bem tensa essa reportagem, porque falava essa parte mais cruel, vamos dizer assim, da produção, vamos dizer assim, de super atletas. Tinha uma outra que ela era um pouco mais leve, vamos dizer assim, em relação a essas duas, mas ao mesmo tempo também não era tão leve assim, que era falando sobre o Jack Estripador. Então, assim, para alguns pode se tratar como lenda, para outros foi real, era real. É a história do Jack Estripador, outros, não passa de ficção. Mas nessa reportagem ele relatava um outro lado, que tipo, até um determinado tempo as pessoas acreditavam que o Jack Estripador era um homem que fazia suas vítimas, na maioria, ou todas elas prostitutas da época. E na última vítima, né, que ele fez, que era mais o que estava centrado nessa reportagem, era que eles talvez esse tempo todo tinham corrido na direção errada, enquanto eles achavam que era um homem que tinha problema com mulheres, que era um homem que tinha passado um relacionamento ruim, vamos dizer assim, até mesmo com a própria mãe, de não ser um bom filho. Na verdade, o Jack Estripador poderia ser uma mulher, né, em vez de ser um homem, o assassino sim uma mulher. E, enfim, falava sobre várias coisas ali, coisas que eu na época eu nunca tinha ouvido. Hoje em dia a gente já ouve mais sobre essas teorias. E era bem interessante, assim, sabe? Ver ali os contrapontos que a própria entrevista, né, a revista, trazia na reportagem. E agora, chegando na última, mas a não menos importante do assunto do vídeo de hoje, que foi o que me fez, né, relembrar disso, né, relembrar nessa pasta que eu tinha, que hoje em dia eu não tenho mais ela, né, que se eu tivesse eu ia trazer aqui, ia mostrar pra vocês as reportagens que eu estou falando, as fotos que eu mencionei, mas foi por causa de um vídeo da Mila, tá? Eu vi o vídeo da Mila falando sobre essa exposição, e aí eu lembrei que eu tinha nessa revista, tá? Que nada mais é do que os mistérios do corpo humano, ou o fantástico corpo humano, vai depender muito aí de cada... Só um pouquinho, eu já vou, tá? Tô terminando. Tem que terminar agora rapidinho, porque já deu minha hora. Então, esse vídeo que ela gravou, ela trouxe ele como Mistérios do Corpo Humano, mas eu achei também como o Fantástico Corpo Humano. E tem um outro nome também na internet, que se tu procurar, tu também vai achar, que é Norby, uma coisa assim, eu não sei falar inglês. Então, esse a gente descarta, tá? A gente fica só com os 10 primeiros, que é os que eu tenho certeza que, se vocês procurarem, vocês vão achar, tá? Mistérios do Corpo Humano e o Fantástico Corpo Humano, tá? Se vocês procurarem por essas duas exposições, vocês vão achar, e é a mesma, tá? Então, na época, eu achei numa revista, não me lembro se foi a minha irmã que me mostrou, e aí eu fiquei com a reportagem, ou se fui eu que achei. Acho que foi a minha irmã que me deu as folhas. Eu sabia que eu gostaria de guardar a reportagem, às vezes ela me trazia. Então, eu acho que foi minha irmã que me deu, não lembro, tá? Se foi ela ou se foi eu que procurei e achei. Mas enfim, o que importa é que eu tinha essa reportagem que falava sobre um médico alemão que tinha achado uma técnica que era, assim, milagrosa, vamos dizer assim, que era revolucionária na medicina, que ele tratava corpos humanos, né, tratava esses corpos, e eles ficavam com aparência plastificada. Então, era muito boa para fazer anatomia, né, poder ver cada detalhe do corpo humano, seria fantástico. E ele acabou usando essa técnica, né, que era revolucionária, para fazer uma exposição, que é o Mistério do Corpo Humano, ou Fantástico Corpo Humano, dependendo, né, de cada lugar que você for procurar, como eu tô falando pra vocês. E essa exposição trazia vários corpos. No total, acho que na primeira vez que ela foi exposta, acho que tinha mais corpos, tá? Mas a segunda, ou na vez que foi exposta aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, pra ser mais específico, e eu fiquei sabendo só depois, e me deu uma raiva,
porque eu queria muito ir nessa exposição. Tinham 8 corpos, além de outras partes do corpo humano, para expor como que a gente é por dentro, né? Tipo, músculo, osso, órgãos, enfim, tá? Muita coisa aí de como que é o nosso interior, tá? Não o nosso exterior, mas também o nosso interior. E aí, na época da revista lá que eu tinha essa reportagem, essa exposição, se eu não me engano, ela é de 2012 ou 2013, tá? E aí a polêmica veio posterior a isso, tá? Posterior a esse ano. E a edição que veio pra cá, né? A exposição que teve aqui no Rio Grande do Sul foi em 2015, tá? Então, não sei se, tipo, nesse meio tempo eu peguei a reportagem e aí depois ela foi exposta e aí eu só descobri, tipo, na última semana ou nos últimos dias. Eu sei que eu não tinha dinheiro e eu não tinha como ir sozinha na exposição. Só por causa disso que eu não fui, tá? Hoje em dia eu acho que eu daria um jeito e enfiava as crianças embaixo do braço. E é igual pra olhar, tá? Mas enfim. Voltando então à reportagem. Ela falava, né, sobre toda essa parte do corpo humano, essa técnica que o médico alemão lá trouxe para fazer esses corpos. E uma polêmica também. Na época, a polêmica que eu sabia, né, que eu não vou contar tudo, porque senão vocês não vão lá no vídeo da Mila. E por favor, quem é lá no vídeo da Mila, diga que vocês foram aqui pelo canal da Renata Santana, para entender qual que